Olá, você meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, como é que você está? Tudo bem? Eu sou o professor Bruno Lira, seu professor de Direito Administrativo, e nós estamos aqui hoje para dar continuidade aos nossos temas do nosso curso aqui do Tec de Direito Administrativo. Hoje, na aula de hoje, estamos conversando um tema muito importante que é o processo administrativo federal. E o processo administrativo federal, gente, ele é regido por uma lei específica, que é essa lei aqui, ó. Lei 9784 de 99. É o nosso tópico 12.1. Gente, vamos trabalhar aqui nesse tópico disposições gerais, direitos e deveres do administrado. É um ponto que cai muito em prova, tá? Dentro da lei do processo administrativo é um dos tópicos que mais são cobrados na sua prova, então você não pode vacilar. E outra coisa importante, tá bom? A lei do processo administrativo, ela não é só cobrada em concursos federais. Embora seja lei do processo administrativo federal, mas ela é comumente cobrada também em concursos estaduais e municipais, por uma razão que eu vou te explicar já já. Então, se liga e vamos estudar essa lei. Pessoal, é o seguinte. Primeiro é importante a gente entender algumas diferenças, tá? Alguns detalhes importantes. Primeiro, existe uma diferença, o tema que nós vamos trabalhar é o tema de processo administrativo. Mas é importante estabelecer, pessoal, que existe uma diferença entre processo e procedimento. Processo e procedimento, tá? Gente, processo e procedimento são diferentes tecnicamente, embora na prática a gente possa chamar meio que a mesma coisa ali, mas tecnicamente são conceitos diferentes. Por quê? Porque o procedimento, gente, é uma sequência ordenada de atos. O procedimento, ele é um caminho por meio do qual vários atos vão ser praticados. Então acontece assim, ó. Procedimento é um caminho, e nesse caminho eu vou ter a prática de diversos atos. Então, por exemplo, um procedimento de concurso público é um procedimento. Eu tenho um lançamento, eu tenho primeiro a aprovação, instituição da banca, contratação da banca, depois a gente tem uma comissão designada, e tem lançamento do edital, inscrições, provas objetivas, e assim vai. Ó. Vários atos são praticados. Isso é procedimento, uma sequência ordenada de atos. Já o processo, pessoal, processo nada mais é do que um vínculo jurídico. Esse vínculo jurídico entre a administração pública e o interessado naquele processo, naquele tema. Então, processo é o vínculo. Então, por exemplo, quando a administração pública aplica uma sanção em terceiro, ela está firmando com esse terceiro um vínculo jurídico. Administração e terceiro. Isso é o processo. A lei que nós vamos trabalhar aqui, que é a Lei 9784, ela tem processo e procedimento. Como assim, professor? Essa lei disciplina um processo, que é o vínculo jurídico, e vai dispor esse processo dentro de um procedimento. Ou seja, a lei que nós vamos estudar, ela vai tratar sobre o vínculo jurídico e como esse vínculo jurídico se desenvolve no procedimento. Beleza, gente? Tranquilo? Outro ponto importante que eu quero te falar logo aqui no início. Gente, o processo que nós estamos conversando é processo administrativo, que é diferente de processo judicial. O processo judicial, gente, é aquele processo que acontece lá no Poder Judiciário. O processo judicial, gente, é aquele processo em que eu tenho um juiz de direito julgando, eu tenho um juiz como sendo uma parte nesse processo julgando, e eu tenho duas partes que estão sendo julgadas por um juiz. Então, o processo judicial ele é tripartite. Por que tripartite, professor? Tripartite porque eu tenho três partes importantes, três agentes importantes no processo. Um juiz e duas partes. No processo administrativo, não. No processo administrativo, a administração é juiz e é parte. Porque o processo administrativo, gente, ele não ocorre no Poder Judiciário como regra. Ele ocorre na administração pública como um todo. Então, o processo administrativo é aquele processo que não estabelece um julgamento pelo Poder Judiciário, por um juiz de direito, não. Quem conduz e quem julga o processo administrativo são servidores e autoridades da própria administração pública. São eles que julgam o processo administrativo, tá? Então, o processo judicial é aquele que acontece necessariamente no Poder Judiciário.
Processo administrativo não precisa, é aquele que ocorre na administração pública, não é julgado por um juiz de direito, é julgado por autoridade administrativa. Beleza? E aqui é bipartite. Por que bipartite? Porque eu tenho a administração pública de um lado, interessado de outro. A administração aqui é parte e julgadora. Ela é parte e julgadora. Não existe um juiz acima, não. Ela é parte e julgadora. Por isso que é bipartite no processo administrativo e judicial tripartite. Gente, vejam só, o processo administrativo, ele existe para várias finalidades. Eu vou conversar, quando a gente for falar sobre classificações, eu vou conversar com você sobre várias finalidades inerentes a um processo administrativo. Tá? Ele existe para vários motivos, várias finalidades. Porém, pessoal, vamos dizer que a necessidade da existência de um processo administrativo, ela se dá para que quando a administração pública toma uma decisão que vá restringir direitos do cidadão ou lhe aplique sanções. Não é só para isso que serve. Ora, serve para que o próprio cidadão faça requerimento, serve para que ela possa ampliar direitos do cidadão, serve para muita coisa. Porém, quando a administração pública vai restringir direitos do cidadão, aplicar sanções ao cidadão, em virtude de um princípio que nós vamos conversar muito nessa aula de hoje e nas próximas, que é o princípio do contraditório e ampla defesa, em virtude desse princípio, estabeleceu-se a necessidade, pessoal, de que uma sanção fosse aplicada, um direito fosse restrito apenas após o devido processo legal. E o que é um devido processo legal, professor? Um devido processo legal, gente, é um procedimento que a gente submete um litígio para que a administração pública só venha a diminuir direito do interessado ou lhe aplicar sanção após, dentro de um processo, esse acusado, interessado, ele tem o direito de exercer contraditório e ampla defesa. Gente, esse inciso 54 do artigo 5º da Constituição, que trata sobre o devido processo legal, ele é aplicável em várias áreas do direito. Ele é aplicado no direito criminal, no civil, mas também no direito administrativo. E ele diz assim, ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Por quê? Porque para privar dos bens, para privar dos direitos, para aplicar sanção, eu tenho que, dentro do procedimento legal, porque é um processo legal, é um processo que é regido não apenas pela vontade da administração, não. É um processo que é regido pela lei. Então, dentro desse processo que é regido pela lei, eu vou dar ao interessado, ao acusado, o direito de exercício de contraditório e de ampla defesa, que é o direito de se defender, basicamente. Tranquilo, gente? Beleza? Ok. Pessoal, é o seguinte. Então, foi dessa necessidade de contraditório e ampla defesa que surge o devido processo legal e surge aí a necessidade de um processo administrativo. Um ponto muito importante que a gente precisa analisar aqui também, pessoal, é a aplicabilidade da Lei 9784. A Lei 9784, como eu falei, é uma lei do processo administrativo federal. Porém, pessoal, vejam só, essa lei, embora seja do processo administrativo federal, ela tem uma aplicação subsidiária em outros entes. Porque, veja, primeiro você precisa entender o seguinte. Essa lei é uma lei federal. Gente, lei federal é diferente de lei nacional, tá? O que é uma lei nacional, professor? Uma lei nacional, gente, é aquela lei que ela é editada pelo Congresso Nacional, é sancionada e publicada pelo Presidente da República, tudo bem. Porém, é uma lei que não, embora seja sancionada pelo Presidente, editada pelo Congresso, embora isso, ela não tem aplicabilidade apenas na União, não. Embora editada pelo Congresso Nacional, ela tem aplicabilidade em todos os entes da Federação, em todo o Brasil. Exemplos. Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8429. Lei de Licitações e Contratos, que é a Lei 14.133/2021. Então veja que são leis que, embora editadas pelo Congresso, se aplicam a todo o Brasil, em todos os entes da Federação. Já a lei federal é diferente. A lei federal, gente, é aquela lei que é editada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República e só tem aplicabilidade na esfera federal. Essa é a regra.
editada pelo Congresso Nacional, e não se aplica a estados e municípios e DF, se aplica apenas à esfera federal. Isso porque a Constituição Federal determina, pessoal, que quando se trata de processo administrativo, cada ente federativo tem que criar sua própria lei. Então, na esfera federal, nós temos a Lei 9784. A Lei 9784 é uma lei federal. Assim como, por exemplo, a Lei 8.112/90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Tá? Então, voltando, a Lei 9784 é uma lei federal. Todos os estados da federação, gente, devem ter uma lei própria. Então, o estado da Paraíba tem que ter uma lei própria, Pernambuco tem que ter lei própria, Bahia tem que ter lei própria, São Paulo tem que ter lei própria. Os municípios, imaginem só, todos os municípios do Brasil devem ter uma lei própria de processo administrativo. Então, cada ente federativo tem que ter sua própria lei de processo administrativo, assim como cada ente federativo tem que ter sua própria lei de estatuto de servidor e assim vai. Tranquilo? Essa é a regra, meus amigos. Mas o STJ, pessoal, o STJ, ele estabelece um entendimento muito interessante que a Lei 9784 de 99, a Lei do Processo Federal, ela pode ter uma aplicação subsidiária nos estados e municípios do DF, caso haja brecha na legislação desses entes. Olha o que diz aqui, ó. Súmula 633 do STJ. A Lei 9784 de 99, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos. Essa história de prazo decadencial para a revisão de atos, não se agonie com isso aqui não. A gente vai trabalhar isso aqui lá na frente, tá? Mas eu já posso dizer que a Lei 9784, aí você continua aqui, ó. Ela pode ser aplicada, essa Lei Federal 9784 pode ser aplicada de forma subsidiária aos estados e municípios se inexiste norma local específica que regule a matéria. Então, gente, se, por exemplo, um determinado estado não tem ainda uma lei própria de processo administrativo, uma lei estadual de processo administrativo, ora, esse estado ele pode usar a lei federal sem problema. Ele pode usar a lei federal sem problema. Se o município não tem uma lei de processo administrativo, pode usar sem problema. Por exemplo, a Paraíba não tem uma lei geral de processo administrativo. E como é que serão regidos esses processos administrativos do estado da Paraíba? Ora, usa a lei federal, pô. Usa-se a lei 9784 sem problema. Usa de maneira subsidiária. Ficou claro para você? Então a lei 9784 pode ser aplicada de forma subsidiária aos estados e municípios, tá? Não é apenas o que se refere a prazo decadencial, não. É em especial, especialmente, mas não apenas, não é exclusivamente, é especialmente. Então, qualquer caso em que houver lacuna, se um ente não tem uma lei geral de processo, a gente usa a lei federal. E o STJ vai além, tá, pessoal? Por que vai além, professor? Porque ela diz assim, ó. Essa aplicação subsidiária, pessoal, da lei federal aos estados e municípios pode ser uma aplicação subsidiária da lei inteira ou apenas em parte. Como assim, professor? Vamos supor que determinado município ou estado não tem nenhuma lei que trata sobre processo administrativo. Nenhuma lei que trata. Então a gente, nesse caso, vai aplicar toda a lei 9784 naquele município, por exemplo. A gente vai aplicar toda a lei 9784 naquele município, porque aquele município ou estado, enfim, não tem nenhuma lei que trata sobre processo administrativo, nenhuma. Então a gente vai usar toda a lei 9784 de modo subsidiário. Mas vamos, por exemplo, aqui na Paraíba. Aqui na Paraíba, nós temos uma lei que trata, uma lei estadual, nós não temos uma lei geral de processo administrativo estadual, tá? Não temos aqui uma lei geral de processo administrativo estadual. Mas temos uma lei que trata sobre processo administrativo estadual fiscal. Processo administrativo fiscal estadual. Então, o que é que vai acontecer? Quando eu estiver tratando de um processo administrativo na Paraíba, que seja um processo administrativo fiscal, use-se a lei local, usa-se a lei estadual. Mas quando nós estivermos diante de um processo administrativo não fiscal, eu uso apenas a 9784. Deu para entender? Então, nesse caso, eu estou usando a lei 9784 em parte aqui na Paraíba. Porque se for fiscal, não usa ela. Se não for fiscal, a gente usa. A gente usa. Vamos supor, tem outro estado, exemplo. Tem outro estado que não trata sobre os casos de anulação de ato administrativo. Esse estado tem uma lei geral de processo, mas não trata dos casos de anulação de ato administrativo, que eu vou ver com você lá na frente. Ora, nesse caso, eu tenho uma lei, veja, nesse caso, nós temos
uma lei, vamos supor que essa linha que eu vou fazer aqui, essa coluna aqui é uma lei. Essa lei está bem preenchidinha aqui, ó, mas tem uma lacuna. Tá vendo? Ó? Essa lei está preenchida aqui, mas tem uma lacuna importante. Qual é a lacuna da lei, professor? Nesse caso, a lei tem uma lacuna que é sobre anulação de ato. Ela não fala nada sobre anulação de ato. Então, o que é que eu posso fazer? Ora, embora esse Estado tenha uma lei geral de processo, eu posso usar um artigo 53, 54, 55 lá da lei federal para preencher essa lacuna. E a partir desse momento, esse Estado ele vai poder anular ato administrativo com base no preenchimento da lacuna pela lei federal. Então, nesse caso aqui também é outro exemplo que a lei federal foi aplicada em parte no processo estadual ou municipal, se for o caso. O distrital também no caso do DF, tá, pessoal? Tranquilo, gente? Deu para entender essa primeira parte? Maravilha. Tem outro ponto importante que eu vou conversar com você aqui, que é sobre os princípios da administração pública previstos na lei federal, tá? Esses princípios aqui, pessoal, são princípios que nós podemos chamar de princípios infraconstitucionais. Por quê, professor? Porque, veja, os princípios constitucionais da administração pública são aqueles previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Os princípios constitucionais explícitos, expressos, tá? Mas esses princípios aqui estão previstos em lei, então são princípios infraconstitucionais. Eles estão abaixo da Constituição, mas também têm uma importância gigantesca. Todos esses princípios, não é nem a maioria, são todos, tá? Todos esses princípios, se você já vem acompanhando o nosso curso aqui no TEC desde lá do início, todos esses princípios você já viu comigo lá nas aulas iniciais do direito administrativo. Mas aqui nós vamos rever eles e destacar pontos importantes, tá? Pessoal, é o seguinte. O artigo 2º diz assim: a administração pública obedecerá, dentre outros, os princípios da legalidade. Lembra do que a gente conversou lá no início das aulas de direito administrativo. O princípio da legalidade diz que a administração pública só pode praticar atos quando houver previsão em lei. Quando houver previsão em lei, ela pode praticar seus atos sem problema nenhum. É o princípio da legalidade. O princípio da finalidade é uma faceta, tá, gente? O princípio da finalidade é uma faceta da impessoalidade. E a finalidade diz assim, olha, a administração pública, quando vai praticar os atos administrativos, ela deve sempre buscar as finalidades de interesse público, uma finalidade de interesse geral. Ela não pode praticar um ato administrativo visando o atendimento de interesse pessoal de gestor, compreende? Tem sempre buscar interesse público. Motivação. Gente, o princípio da motivação nos diz, eu vou conversar mais sobre ele aqui de maneira detalhada com vocês, tá? Mas dá pra gente introduzir. Existem casos em que quando a administração pública vai praticar um ato, vai tomar uma decisão, ela precisa, pessoal, fundamentar o ato, apresentar para o destinatário desse ato quais são os fundamentos de fato e de direito que fundamentam, que autorizam a prática daquele ato ou a tomada daquela decisão. Então a motivação é, toma uma decisão, mas diz para aquela pessoa que está sendo afetada por essa decisão quais são os fundamentos que fizeram que ela praticasse esse ato. Já na próxima aula eu explico bem direitinho sobre isso. Acho que nessa aula ainda a gente vai vendo aqui o andamento, tá? Razoabilidade e proporcionalidade são princípios que são muito parecidos. Diz que deve haver uma adequação entre meios e fins para a tomada da decisão administrativa. É a utilização do bom senso na tomada de decisões. Não vou usar um canhão para matar um pombo. Tem que ter medida proporcional. Moralidade, sempre agir de acordo com a ética, com a moral, com a honestidade, com a probidade administrativa. Ampla defesa e contraditório. Nossa, são princípios que a gente conversa muito. Ampla defesa está sempre relacionada a buscar todos os meios de defesas possíveis. Duplo grau de jurisdição, que eu vou conversar com você aqui. Defesa técnica facultativa, defesa técnica por advogado, que é facultativa, que nós vamos conversar também. Então, todos os meios de defesa que estão à minha disposição, eu posso utilizar. Contraditório, eu tenho o direito de contra-argumentar aquilo que está sendo dito contra mim. Se a administração pública alega que eu pratiquei uma infração, eu tenho o direito de argumentar o contrário, de dizer que eu não pratiquei infração e mostrar provas para isso. É o direito de contradizer, de contraditório.
Segurança jurídica, proporcionar estabilidade nas relações jurídicas sociais. Exemplos, prazos de decadência e da anulação de atos administrativos. Vamos conversar sobre essa segurança jurídica já já. Interesse público é a finalidade do interesse público. O interesse público está relacionado à supremacia do interesse público também sobre o privado. Sempre que houver conflito entre interesses público ou privado, o interesse público é preponderante. E indisponibilidade do interesse público também. O interesse público é indisponível, de maneira que eu não posso abrir mão do interesse público para buscar outros interesses. E eficiência. Eficiência diz que eu devo ser eficiente como professor. Sempre buscar alcançar os melhores resultados, empreendendo para isso os menores esforços, tá? Essa é a eficiência. Aí vejam, pessoal, no caput do artigo 2º, ele traz quais são os princípios, ele cita os princípios. Só que no parágrafo único, ele traz critérios que devem ser observados nos processos administrativos, mas esses critérios são, na verdade, formas de aplicabilidade dos princípios, tá? Então, eu vou tratar esses critérios aqui com vocês e eu vou indicar, olha, gente, esse critério aqui é a aplicação do princípio tal, beleza? Então, parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, dentre outros, os critérios de, primeiro, atuação conforme a lei e o direito. Ora, gente, atuação conforme a lei e o direito nada mais é do que o princípio da legalidade. É importante entender que esse princípio da legalidade, gente, ele tem influência da juridicidade. O que significa isso, professor? Ora, o princípio da legalidade, pessoal, clássico, vamos dizer assim, ele entendia que a administração pública só poderia praticar atos quando houvesse previsão em lei em sentido estrito, tá? Mas no entendimento moderno, a administração pública pratica atos quando houver previsão em lei ou no ordenamento jurídico como um todo. Por isso que ele diz, atuação conforme a lei e o direito. Porque ela pode praticar atos, gente, quando houver previsão, mesmo que não haja previsão na lei ordinária complementar, mas se houver previsão em um ato administrativo normativo, se houver previsão na própria Constituição Federal, se houver previsão em princípios, na jurisprudência, ela pode praticar esse ato. Por isso que a atuação conforme a lei e o direito. Conforme ela pode atuar se houver previsão no ordenamento jurídico como todo. Em algum lugar no ordenamento jurídico há previsão para a prática do ato A, então ela pode atuar. Isso é o que diz a legalidade sobre influência da juridicidade. Juridicidade, tá? 2. Segundo critério, atendimento a fins de interesse geral. Vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo a autorização em lei. Primeiro ponto que a gente precisa destacar aqui, gente, é quando ele fala assim, ó, atendimento a fins de interesse geral. Isso daqui é o princípio da finalidade. A gente conversou sobre ele. Só que essa finalidade, gente, é uma faceta da impessoalidade. É importante destacar isso. É uma faceta da impessoalidade. O que é que significa isso? Já falamos. A finalidade do atendimento público deve ser sempre a finalidade geral, de interesse geral, de atendimento ao interesse público. Eu não posso buscar atender finalidades pessoais, nunca. Tá, gente? Esse segundo ponto é importante destacar também, porque ele diz assim, ó, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências. Gente, a competência, vou até falar um artigo sobre isso lá em outras aulas com vocês, mas só para você entender. No processo administrativo, a competência ela é irrenunciável. Ou seja, gente, todo cargo público, meus amigos, todo cargo público tem lá uma atribuição, as atribuições legais do cargo. Então, quando o cargo é criado, esse cargo é criado somente por meio de lei, a gente já tratou sobre isso em outros temas. Quando esse cargo é criado, a lei que cria o cargo, ela vai estabelecer quais são as atribuições do cargo. Ela vai trazer lá todos os detalhes sobre o tema, tá? Sobre quais são as atribuições do cargo. E aí, pessoal, quando eu vou ocupar um cargo público dessa natureza, eu não posso renunciar às atribuições, eu não posso renunciar às competências e poderes desse cargo. Ora, o meu cargo, eu exerço um cargo de delegado de polícia, chega alguém lá para que eu possa instaurar um inquérito policial, eu digo, não, eu não quero fazer isso aqui hoje não. Opa, eu vou renunciar à competência? Não pode. Então, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei, tá? Objetividade no atendimento do interesse público. O interesse público, para ser atendido, gente, ele não pode dar brecha à subjetividade. O que seria isso?
ele não pode dar brecha para que as decisões sejam decisões pautadas em convicções pessoais do administrador, subjetivas, de forma alguma. O interesse público deve ser atendido de maneira objetiva. De maneira objetiva. Outro ponto importante, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Essa determinação, gente, diz respeito ao princípio também da impessoalidade no que se refere à neutralidade. Neutralidade. A neutralidade, repito, também é uma vertente da impessoalidade. A impessoalidade tem 3 vertentes: neutralidade, igualdade, não vou discriminar as pessoas, trato de maneira igual, e finalidade, que a gente viu que é o atendimento dos atos administrativos. Essa neutralidade, pessoal, que é a primeira faceta aí da impessoalidade, ela nos diz que o agente público, no exercício de suas funções, ele tem que ter uma atuação neutra. O que significa uma atuação neutra, professor? Uma atuação neutra, pessoal, é uma atuação em que, quando ele pratica um ato no exercício de suas funções, quem está praticando aquele ato não é aquela pessoa, não é José nem Maria. Quem está praticando aquele ato é o próprio órgão público. Então vamos lá, o prefeito do município X... será que está certa a frase, pessoal, que eu vou dizer assim, ó? O prefeito do município X construiu uma ponte para a população daquela cidade. Tá certo dizer isso? O prefeito que construiu a ponte? Não. Quem construiu a ponte foi o município. O município construiu a ponte. Ou eu posso dizer assim, a prefeitura, que é o nome do órgão, fica mais correto tecnicamente. A prefeitura construiu a ponte. Beleza. Foi o prefeito? Não. Porque o ato praticado pelo prefeito no exercício da função, ele é imputado ao órgão que ele faz parte. Teoria da imputação volitiva. É a neutralidade. Então, por isso que é vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades, porque quem pratica os atos não é o agente ou autoridade, é o próprio órgão que ele faz parte. Beleza, pessoal? Tranquilo? Atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Isso daqui, meus amigos, é aquele velho princípio da moralidade que a gente conversa tanto sobre ele. Ora, na atuação da administração pública, deve ter sempre uma atuação de acordo com a ética, com a moralidade administrativa, com a probidade administrativa, com respeito à honestidade. E essa moralidade, como é a moralidade administrativa, ela está sempre muito ligada, gente, ao bom uso do dinheiro público. Muito importante e interessante você lembrar disso. A moralidade administrativa está sempre ligada ao bom uso do dinheiro público, à responsabilidade moral que a autoridade tem na utilização do dinheiro público. Utilizar esse dinheiro público de maneira honesta e ética. Tranquilo? Eu vou fazer o seguinte, tem vários outros incisos que tratam aqui, pessoal, sobre esses critérios, mas estamos chegando a 28 minutos de aula, para a nossa aula não ficar tão longa. Vamos encerrar a nossa aula por aqui, e aí nós vamos, na próxima aula, nós vamos continuar conversando sobre esse tema, beleza? Se você ficou com qualquer dúvida sobre o que falamos aqui, você pode vir aqui, ó, no meu Instagram, você pode mandar a sua dúvida, e assim, inclusive, eu te dou um retorno. Combinado? Valeu, meu amigo, minha amiga, muito obrigado. Já já a gente se encontra para continuar o nosso tema aqui. Valeu, até mais.